Continuamos a programação do Seminário Internacional da Fundação Escola de Governo, ENA, com a segunda palestra do dia, sob o tema Singularidades e a Nova Administração Pública, com o professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Portugal, o PhD Luiz Amaral. Após a palestra, os microfones estarão à disposição para a plateia fazer perguntas. Por favor, professor, o palco é seu. Olha, muito boa tarde a todos. Eu queria naturalmente começar por agradecer muito sinceramente à ENA, enfim, a toda a excelente, competente, dedicada e simpática equipa da ENA, e muito em particular à sua presidente, a professora Marta, tão amável, é um honroso convite. É para mim, enfim, um imenso gosto, um orgulho poder estar aqui e tentar contribuir, ainda que humildemente, mas tentar contribuir para o sucesso desta vossa notável iniciativa. Deixa-me só em 30 segundos apresentar-me, porque vai fazer falta para se perceber aquilo que eu aqui vou tentar transmitir hoje. A minha formação de base é de engenheiro informático, eu sou engenheiro informático, e digo isto porque hoje vou dizer bastante mal dos engenheiros informáticos, vou dizer bastante mal dos tecnólogos, e gostava que percebessem que, enquanto engenheiro, tenho algum direito de poder dizer mal da minha própria classe. Eu venho de uma universidade do norte de Portugal, da Universidade do Minho, onde fiz toda a minha vida, tirei o meu curso, fiz lá o doutoramento, enfim, as coisas que nós da universidade temos que fazer, e trabalho. A Universidade do Minho é uma universidade que tem 2 campi, um em Braga e outro numa cidade fantástica que é Guimarães, berço da nacionalidade, onde tenho o prazer de trabalhar. E tenho andado nos últimos, 30 anos, coisa que o valha, à volta destas questões da gestão de sistemas de informação, do planeamento, aqui disse planejamento de sistemas de informação, e muito em particular nos contextos da administração pública. E nos anos mais recentes tenho dedicado alguma atenção às questões da sociedade da informação. E o que eu hoje aqui queria trazer, vamos ver se eu não faço como o major de ontem, se é certo. Certo. Portanto, o de baixo é para cima. Se trabalhar com isto ao contrário, se calhar vou acertar sempre. Bom, o que eu queria trazer hoje aqui era uma reflexão, a minha reflexão sobre aquilo que me parece que está para acontecer, que é uma grande revolução, e vou tentar explicar e justificar, que tudo tem a ver com a administração pública. Eu diria que é aquilo que vem a seguir aquilo que ontem, sabiamente, o professor Nery dos Santos referiu, as problemáticas mais imediatas, mas eu gostava de olhar um passinho à frente das questões que ele ontem aqui genialmente levantou, e por isso queria trazer esta reflexão sobre aquilo que vou chamar a nova sociedade de informação, porque vou tentar mostrar que aquilo que hoje chamamos de sociedade de informação está errado, é um nome certo para uma coisa errada. Bom, e vou fazer isso como? Vou fazer isso dizendo umas palavras iniciais, acerca de como vejo onde estamos hoje, e vou aqui ser crítico. Parece-me que as coisas não estão a correr nada bem, ou estão a correr muito aquém daquilo que poderia estar a acontecer, e depois vou tentar dar a minha perspectiva, e já vos alerto, aquilo que eu aqui vou deixar são muito as minhas opiniões, e portanto minhas reflexões valem o que valem, não lhe deem valor a mais, vale só isso, mais nada. Mas tenho a minha perspectiva acerca de como estas coisas têm evoluído, ou seja, o papel das tecnologias de informação e comunicação, como têm evoluído e como é que têm interagido no contexto da administração pública, e parece-me que há aqui 4 grandes momentos: o da papelada, não é? O da burocracia, que também ontem a professora Nery curiosamente falou,
curiosamente, não, apropriadamente, a digitalização da burocracia, um terceiro momento dos serviços eletrónicos, um quarto momento da governança digital, mas vou utilizar estes momentos não para chatear com estas coisas que a gente já sabe, mas para chamar a atenção das transformações que há de um momento para o outro, dos enganos, das coisas que estão a correr mal, e vou dar alguns exemplos, 3 exemplos, daquilo que eu chamo as falácias, as aldrabices, em bom português, do que estão a acontecer e que nos estão a levar para sítios aquém daquilo que poderíamos estar a alcançar neste momento. Mas para isto não ser só dizer mal, andar aqui a falar da desgraça, e eu esqueci-me de fazer uma nota muito importante, é que eu trago aqui, quando falo de desgraça, falo da desgraça em Portugal, não falo da desgraça no Brasil, que eu não sei se existe, espero que não haja. Ainda que esteja absolutamente convencido, depois da sessão de ontem, que as proximidades de Portugal e Brasil não são só na língua e nas origens e na cultura, porque as coisas também não me parece que estão a correr nada bem aqui no que diz respeito à administração pública aqui no Brasil. Bom, mas eu não venho aqui para dizer mal da vossa terra, nos vossos problemas. Quando eu falo aqui da desgraça, eu estou a falar na imensa desgraça que está a acontecer em Portugal, ok? E depois vocês façam lá os paralelos que muito bem entenderem. Bom, mas para não ser só falar da desgraça, vou falar aqui do que é o meu entendimento, enfim, da nova sociedade da informação, para chegarmos finalmente àquilo que é o título da apresentação, enfim, desta intervenção, que é, ou que são as singularidades, nomeadamente a singularidade tecnológica, e porque é que isso é entusiasmante. Não é por ela em si, porque a tecnologia é uma chatice, mas pelo que é que ela vai propiciar, e nomeadamente à nossa administração pública, à administração pública dos cidadãos deste mundo. E pronto, e vou acabando dizendo que esta coisa está enganada, isto desta evolução dos serviços eletrónicos para uma governação eletrónica, ou uma governança digital, e que há aqui um espaço de grande oportunidade para deixar aqui uma mensagem de alento, de alguma esperança. Nós, em Portugal, estamos a precisar muito disso, porque aquilo vai uma desgraça por lá. Bom, vamos ver. Eu tenho aqui uma cábula cheia de folhas, ver se eu não me perco na minha cábula. Os nossos tempos. Os nossos tempos. Bom, primeiro de tudo, nós temos que ter a consciência. Porque é que isto é interessante? Porque é que estamos aqui a gastar o nosso tempo, a nossa atenção à volta destes assuntos? Eu, quando preciso fazer isso, nomeadamente em contextos lá na minha terra, com os meus alunos, os alunos estão numa carente diária, eu preciso de explicar porque eles estão ali, não estão no café ou na esplanada. Eu utilizo muito esta frase do Miniman. Ups, já estou como o nosso caro e ilustre Major. Portanto, para frente é para trás e para trás é para o meio. Ok, isto é muito fácil, já estão a ver isto. Há uma frase tenho muita pena que não é minha, que não seja minha, esta frase é de um tal Miniman, que andou aqui há muitos anos a escrever isto. A necessidade de fazer mais com menos nunca acaba. E isto marca os nossos tempos, não é? Nós vivemos nas nossas organizações, na nossa administração, nas empresas, na sociedade, a mesma coisa. Vivemos uns tempos em que somos continuamente pressionados, massacrados, assediados, para fazer cada vez mais. Mais produtivos, mais eficazes, mais eficientes, mais rigorosos, mais qualidade, tudo mais. E como se isso não chegasse já para a gente se entreter, pedem-nos para fazer isso com cada vez menos. Menos tempo, menos recursos, menos impacto ambiental, menos poluição, menos dinheiro, menos tudo. E, portanto, é desta tensão de corte, cada vez mais com cada vez menos, que torna este assunto interessante, muito em particular, porque esta coisa das tecnologias da informação e da comunicação, apesar de, como já perceberem, eu não ser um grande fanático das tecnologias da informação e comunicação, nós temos que reconhecer que elas são um bom espaço para procurar a solução para este desígnio de fazer mais com menos. Todos conhecem, por exemplo, o Michael Porter, não é? Com a sua cadeia de valor, e vão aos seus livrinhos, muitos certamente já foram, e veem lá, por exemplo, uma figurinha e diz assim: papel das tecnologias nas atividades genéricas ou de suporte de uma organização. Só há uma tecnologia que está em todas as atividades genéricas de criação de valor. Só há uma. São as tecnologias de informação e comunicação. E só para dar um exemplo e nos lembrar que, de facto, se há um sítio bom, não é o único, há muitos mais. Gestão de recursos humanos, enfim, N espaços para as organizações fazerem mais com menos. Mas há um em particular que é muitíssimo bom para a gente procurar este desígnio, que é este espaço de adoção e utilização das tecnologias de informação e comunicação.
Bom, a verdade dos factos é que isso sendo assim, sendo um espaço excelente, como todos nós sabemos, cria imensas oportunidades para fazer mais com menos as organizações, eu acho que as coisas não estão a correr nada bem. E esta figurinha é uma boa metáfora para aquilo que eu quero dizer. Estes simpáticos pilotos, que não sei se serão da GOL, e o tal meio copo de água de ontem, aqui são mais generosos, tenho uma garrafa inteira, muito melhor que a GOL, a UENA, estão a ver? Estes simpáticos pilotos são uma metáfora para aquilo que são os gestores das organizações dos nossos dias, que estão tão encantados, tão fascinados, tão convictos que as tecnologias da informação e comunicação são fantásticas, tudo podem oferecer à organização. Da mesma forma que os pilotos automáticos, esta eletrónica toda, oferece aos pilotos no avião, que se esquecem de uma coisa que é fundamental. É que o potencial das tecnologias está lá, é verdade. As tecnologias permitem fazer coisas fantásticas. Mas só o fazem se forem devidamente geridas. É como um piloto. A eletrónica de um avião faz coisas fantásticas, mas precisa de ser gerida, precisa de ser pilotada toda aquela eletrónica. Porque da mesma maneira que se não o fizerem, ficarem só fascinados com o encanto, do brilho de todas aquelas tecnologias, estes pilotos vão se espetar contra aquela avionete no segundo seguinte. Também as nossas organizações, que não tenham o cuidado de gerir devidamente, inteligentemente, as tecnologias para o cumprimento, ao serviço da sua missão, ao cumprimento da sua missão, se vão espetar, vão falhar, se forem fins económicos, se empresas vão falir, se forem organizações sem fins económicos, não vão cumprir a sua missão. E, portanto, é importantíssimo que tenhamos esta consciência. Eu costumo dizer, atenção aos meus alunos, atenção que quando a gente compra as tecnologias, a única certeza, a única coisa que está garantidamente a fazer é a despesa. Porque todo o benefício, o lucro, o impacto, o retorno desse investimento não está na compra, está na inteligência da forma como vamos utilizar essas tecnologias para criar riqueza dentro da minha organização. Portanto, a única garantia ao comprar é a garantia da despesa. Isto chama-se gerir, não é? A gente tem que saber ver o que é que faz e o que não faz, o que pode fazer, não pode fazer, deve fazer dentro das organizações. Bom, e aqui o moral desta parte da história é que as coisas não estão a correr muito bem. Eu acho que não estão a correr muito bem porque... 1, 2, 3, dolita. Agora correu. Porquê é que não estão a correr muito bem? Porque é assim. Há décadas já que em Portugal se gastam milhões, há poucos, mas os poucos que há que se gastam para modernizar a administração pública, o serviço ao cidadão e tal, aquelas coisas todas. E fazem-se coisas fantásticas. Mas também, como referiu aqui ontem o professor Neri, o único exemplo que encontro de excelência de serviço é na cobrança de impostos em Portugal. Aí, um brinquinho. Em tudo o resto, eu vejo muitos anúncios, muitas aplicações, muitas apresentações públicas, muitos ministros a falar das coisas, mas eu, enquanto cidadão, no meu dia-a-dia, eu se perco a carteira, é a mesma chatice que eu tinha há 30 anos. Renovar a carta, renovar o passaporte, renovar não sei o quê, renovar... Eu se quero fazer um galinheiro na minha casa, eu tinha as mesmas chatices para o licenciamento que eu tinha há 30 anos, e, portanto, as coisas melhoraram, sim, em algumas coisas, mas no essencial estão muito aquém, não é? Do mundo fantástico, admirável mundo novo, que nós esperaríamos aqui há 20 a 30 anos, as coisas teimam em não acontecer, demoram em não acontecer. E isso preocupa. Esta figura falta-lhe ali no meio. Agora é que temos um verdadeiro problema, porque há aqui... Olha a desgraça, isto agora complicou. Há aqui uma cor e um desenho e uma seta que desapareceu. O senhor lá em cima não fugiu com a seta, não. Bom. Esta setinha aqui dizia modernização na administração pública. Vão acreditar, vamos ter aqui a realidade virtual estendida. Aqui está uma seta de cima para baixo, uma seta muito gorda, mais gorda que eu, a dizer modernização da administração pública. Bom, isto para dizer o quê? Que aqui por volta dos anos 80, coisa que o valha, enfim, os países lá em Portugal, como eu disse, vou falar em Portugal, o pessoal se entreteve muito, é agarrar
numa burocracia que foi tecnicamente bem referida enquanto centrada no desenho do processo, né? Desenho do processo, e agarrar nessa burocracia, desenho do processo, e se entreteu basicamente a digitalizar essa papelada, a digitalizar a burocracia, não é? Porque há as tecnologias para fazer estritamente as mesmas coisas, mas agora muito mais moderninho, porque é com os computadores, muito melhor. E, portanto, a eficiência dos processos foi o entretenho durante muitos e longos tempos. Agora, o que acontece? Porque é que isto, e começou logo a correr mal aqui. Logo no início começou a correr mal. Isto porquê? Isto porque associou-se a essa ideia de vamos utilizar computadores para fazer o que fazíamos, um aumento de produtividade. Errado. Eu vou-vos mostrar nos próximos minutos, e ouçam bem. Eu vou preso, mas não faz mal. Hoje isto não tem majores, nem isto está melhor. A adoção, vou dizer bem, a adoção das tecnologias de informação e comunicação pela administração pública portuguesa não só não aumenta a produtividade, como diminui a produtividade. Querem ver como eu não estou maluco? De todo. Sabem o que é isto? Isto é uma organização, não é? A gente já sabe que uma organização tem um processo produtivo, qualquer que ela seja, tem um processo produtivo que transforma recursos em produtos ou serviços, no contexto da nossa administração, quase sempre em serviços. E este processo produtivo, este processo de transformação não se autorregula, não é? É um sistema artificial, não é como os sistemas da natureza, é um sistema artificial, não se autorregula, tem que ser, para funcionar, conseguir fazer essa transformação mágica, precisa de uma estrutura de gestão, uma estrutura gestiva, precisa de ser gerida a aquisição de recursos, gerida este processo, gerida a colocação dos produtos ou serviços. Bom, e já todos sabemos o que é uma organização e que, de facto, as cores aqui estão bem pior do que estavam no meu computador, mas pronto. Se calhar é parte da seta preta que desapareceu, agora apareceu. Ok. Isto é arte nova, é aqui uma nova tendência europeia agora na legislação de Celance. Vão ter que perceber que isto ou então é um sinal de como vai a Europa e o meu país. Bom, não interessa. O que interessa é que o que eu queria mesmo dizer é que nós estamos a falar do papel das tecnologias de informação, em particular na gestão, porque é aquilo que é mais importante na administração pública. E então, todos nós sabemos que na gestão, tipicamente, as unidades que fazem a gestão de uma organização se estruturam desta forma, uma hierarquia. Já sabemos que não tem que ser assim, pode ser em estrela, pode ser uma matriz, pode ser 1000 coisas, mas a verdade dos factos é que a totalidade da administração pública, pelo menos em Portugal, se organiza à volta de uma hierarquia, uma árvore invertida. E o que é que se passa aqui nesta estrutura de gestão de uma organização? É que a capacidade, o que é que esta estrutura diz assim? É que é a capacidade de lidar com a informação que dita gerir é uma atividade estritamente informacional, não é? É uma atividade que adquire informação sobre o objeto que está a gerir, cria modelos, simulações, toma decisões e faz isso com a informação e depois atua. Mas o atua não é fazer nada, é passar informação para as coisas mudarem. Portanto, gerir é uma atividade de base informacional. E a forma como isto se estrutura tem que ver fundamentalmente com a forma com que as unidades, que são os gestores, têm a capacidade de lidar com a informação para fazer a sua atividade de gerir. E a abertura, não é? Tecnicamente chama-se isto de spam, não é o dos e-mails, mas é como se chama a abertura disto, o spam, a abertura de uma estrutura de gestão tem que estar diretamente ligada com essa mesma capacidade. E, portanto, neste exemplo que estou a mostrar, o que é que eu estou a mostrar? Estou a mostrar uma organização que tem 2 níveis de gestão, tem um nível de cima, tem um simpático gestor, pode ser um ou vários, enfim, mas as pessoas que fazem gestão, que, neste exemplo, têm a capacidade de gerir o trabalho de gestão destas 3 unidades. E assim, enfim, é um exemplo muito simplificado, mas é assim que as coisas são. O que é que acontece se eu informatizar, ou se eu utilizar, como diz o meu colega e amigo, foi a primeira vez que ouvi o termo, utilizar próteses cognitivas para auxiliar o trabalho dos gestores? Concordam e aceitam certamente quando eu digo que
A informática, vamos chamar a informática, as tecnologias de informação e comunicação, são fundamentalmente próteses cognitivas, ou seja, são, o que é uma prótese? É um instrumento artificial construído para estender, neste caso, cognitivamente, a atividade de um gestor. E da mesma forma que eu tenho o óculos para estender uma prótese visual, ou tenho aqui um microfone, que é uma prótese para amplificar a minha voz, eu também posso ter próteses cognitivas, ou seja, computadores, o que é que fazem? Estendem a capacidade de aquisição, preservação, tratamento e exportação de informação do gestor a executar a atividade de gestão. Portanto, são claramente, a informática são claramente próteses para o trabalho de gestão das pessoas. E o que é que acontece se eu estender a capacidade gestiva aqui deste senhor? Bom, o que acontece é uma coisa muito interessante, através da adoção das tecnologias para o seu suporte, é que o indivíduo que conseguia gerir estes três, se eu estender as suas capacidades lá com os computadores, com a informática, a suportar o seu trabalho, ele passa, por exemplo, não só a conseguir gerir 3, mas a gerir 5, por exemplo. Aumentou. E se isto é verdade para ele, isto é uma democracia, é verdade para os outros. E então o mesmo se passa com os outros felizes gestores que estão na sua estrutura. Isto tem 3 consequências possíveis nas organizações. Uma, se eu mantenho. Já perceberam que este retângulo azul traduz a quantidade de atividade, de processo produtivo que uma organização tem. Não é? E vamos assumir que ela estava a trabalhar. A organização está a funcionar, faz aquele negócio, faz aquela atividade que está ali naquele retângulo azul. Se eu utilizo próteses cognitivas para ampliar a capacidade de gestão, o que é que acontece para fazer o mesmo negócio? Ou seja, para ter aqui na estrutura de gestão a mesma base, para gerir a mesma quantidade de atividade. O que é que acontece? Bom, se cada um faz mais, eu para fazer o mesmo preciso de menos. Portanto, sobram pessoas na gestão. Não sei como é aqui, mas em Portugal é uma chatice sobrar pessoas. É uma chatice muito grande. Há países que fazem isto bem, não tem problema. Os americanos não têm problema nenhum. Sobrou, despede-se. Mas na Europa não é assim, na Europa do Norte também não é assim, na Europa Central, na Europa Latina é menos assim, na Europa Mediterrânea é muitíssimo menos assim, em Portugal é virtualmente impossível. Não dá para desmentir ninguém na administração pública. Eu digo às vezes aos meus alunos assim, olha, eu tenho menos chatices, se quiser funcionar, despedir, enfim, quando era ali diretor do meu departamento, se quiser despedir lá um funcionário que não faz nada, só está lá a atrapalhar. Se eu quiser despedir, não vou dizer o nome dele, que senão ele chateia-se. Se eu quiser despedir, eu tenho menos chatices em matá-lo do que em despedi-lo. Então, eu chego lá e tal, Arthur, ele chama-se Arthur. Arthur, vem cá, pum, dou-lhe um tiro, mato, pô, acabou, está resolvido. Vou preso, crime de sangue, preso e tal. E o advogado, ele é um professor, ele dá umas palestras muito chatas, mas é bom homem, nunca bateu em ninguém, nunca matou ninguém. E também aquilo era uma peste, estava mesmo a pedi-las. Toda a gente lhe andava a querer sentar, mas ele lá que teve coragem, ele lá que fez bem e tal. Mas os bichos, mas está a ver, eu percebo e tal, mas está a ver crime de sangue, vai ter que ir preso e tal. Desculpe lá, pronto, mas vamos lá, sabática, meto uma sabática, eu vou preso e tal, eu vou preso, depois chego à cadeia, eu faço muitas palestras destas, querem correr comigo, ao fim do ano estou na rua. Se eu puser um processo disciplinar para o despedir, não é? É tribunais, advogados, recursos, júris, não sei o quê, e ao fim do ano estou eu na rua. Não é? Enfim, percebem que eu não vou matar ninguém, certamente, não quero. Mas é uma caricatura, é mesmo muito difícil. E, portanto, em Portugal não dá para dispensar as pessoas. E a gente pode, às vezes, aparecem governos que pintam isto de coisas de maneiras diferentes. Flexi-segurança, mobilidade no trabalho, reformas. Pronto, há muitos nomes muito criativos para isto. Mas, objetivamente, para a organização, sobrou é rua. Não tem nome que possa disfarçar isto. Bom, se não pode despedir, não tem problema. A gente arranja uma outra solução. Mantém-se as pessoas, se não se despede ninguém. Só que o que acontece é que se mantém as pessoas, não despede ninguém, com as próteses cognitivas elas podem fazer mais. Então se fazem mais, a gente cresce o negócio. Está bem. Só que há um problema no setor privado. A gente não cresce o que quer, cresce o que pode, e depois a concorrência lá nos vai fazer parar esse caminho. No setor público, esqueçam, não é? Porque crescer quer dizer mais Estado. E tirando a Coreia do Norte, não conheço ninguém que reclame por mais Estado neste mundo civilizado, não é? E há mais um outro paísinho com alguma tendência, mas não é coisa do mundo democrático ocidental esta história de mais Estado. Toda a gente diz menos Estado, melhor Estado, mas mais Estado ninguém quer, não é? Portanto, era bom, mas mais negócio, mais Estado não pode ser.
Não tem problema, sobra uma solução que em Portugal é entusiasticamente apoiada, que é, faz a mesma coisa, mantém-se as pessoas. É o céu, não é? O problema é que para fazer a mesma coisa com mais pessoas, ocorrem duas coisas aqui. É que, entretanto, esta informatização não foi de graça. Custou dinheiro, estudos, equipamentos, software. Portanto, gastaram-se uma série de recursos, de esforços e de tempo para que aquilo acontecesse. Acontece ainda também que a coabitação do velho com o novo nem sempre é muito saudável, muitas vezes é muito difícil, muito desgastante. Há maior entropia, maior anarquia, portanto maior desperdício de energia. E como sabem, qualquer que seja das imensas medidas de produtividade existentes, qualquer que seja a medida de produtividade, é sempre um rácio entre o que se faz e o que é preciso para fazer. Todas elas. E se o que se faz se mantém, e se eu, ainda que para fazer isto só, gastei mais, porque eu precisei de comprar serviços, software e equipamentos para esta informatização, aumentou o denominador. O que é que acontece com a produtividade? Diminui. Portanto, eu se adotar tecnologias de informação e comunicação na administração pública portuguesa, e mais nada fizer, eu não só não aumento, como diminuo a produtividade da minha administração. Okay? Se não for verdade, depois explica-me, se faz favor, porque é que isto não é verdade. E depois leva-nos a coisas que eu lá, isto é o gabinete do meu colega e amigo ao lado, é uma imagem que é muito comum lá pela minha terra. Aqui haverá um sítio ou outro também que esta má coabitação entre o novo que está ali atulhado e o velho, o lastro do legado, os sistemas legados do velho, é uma coisa muito pesada e que me leva a dizer, de facto, isto não devia ser assim. Há alguma razão para que isto seja assim? Válida, razão válida? Não há. Somos todos incompetentes, distraídos, burros, extremos, não sei. Mas a verdade é que se vê muito disto. Não se devia ver disto nos dias de hoje e vê-se muito desta desgraça. Portanto, esta é a primeira das falácias da produtividade. Se nada mais se fizer, a adoção das tecnologias só por si não chega para resolver este problema das tecnologias na administração pública. Bom, depois da... Isto agora era bom que aparecesse a setinha preta. Continua aqui uma setinha preta. Também não se vê um fantasma que se chama... Agora essa setinha chama-se governo eletrónico. É a fase seguinte, não é? O que aconteceu é que depois desta coisa da digitalização, dessa coisa dos anos 80 à volta da digitalização, o que se passou lá pela minha terra é que pelos anos 2000, 2008, assim, uns 10 anos atrás, por aí, toda a gente andou muito entretida com a questão do governo eletrónico. O governo eletrónico é que é uma coisa boa, isto é que vai resolver os problemas, vamos fazer tudo serviços eletrónicos aqui para o cidadão vai ficar completamente servido. E o que acontece é que se esqueceram de outra coisa. Não foi só da produtividade. Esqueceram-se de uma coisa que tem que ver com o custo da informação. Que eu acho sempre, olha, está em baixo, aquela coisa do custo de informação, que eu acho uma coisa fantástica. Vejam só, todos nós sabemos que a utilidade retirada da informação por parte de um ser humano é uma curva que tem um andamento desta natureza que aqui está, ou seja, eu zero de informação, zero de utilidade, quanto mais informação, mais utilidade lhe retiro, não é? Mais informação, mais utilidade, mais informação, e assim, vivo assim feliz e contente, até um ponto, a partir do qual, por saturação, eu não só, com mais informação, não retiro mais utilidade, como retiro menos por efeito de entropia. O professor Neri ontem disse coisas fantásticas, como já todos nós ouvimos, e ele também referiu isto, esta questão dos dados, informação, conhecimento. Os dados são objetos do mundo real e são representações. E não estou totalmente de acordo, a informação para mim não existe, é um processo, mas depois volto a estar de acordo com ele quando ele diz que o conhecimento é um estado de consciência de ter sido informado. Isso é verdade. Portanto, uma propriedade exclusiva dos seres humanos. E acho bem, porque a gente vai dizer que estas coisas dos computadores ou estas coisas dos smartphones, isto é inteligência. Não, isto tem silício, um bocado de cobre e tal, inteligência, conhecimento. Isto não tem conhecimento nenhum, não é? Isto tem para aqui umas coisas de areia, produtos esquisitos, não é? E essa coisa do conhecimento é, de facto, na minha perspectiva, um estado de consciência reservado aos seres humanos. E isso faz com que... Isso é muito importante, porquê? Porque este ponto de saturação, não é? Que advém da capacidade... Estou aqui em guerra com uns arames, desculpem lá, está a decorrer bem.
que advém da questão sensorial, não é? Portanto, se os dados são objetos no mundo real, são representações, e nós, pelos nossos 5 sentidos, nos apercebemos, somos informados, e daí isso é um processo, somos informados, e como somos seres conscientes, ganhamos um estado de consciência de ter sido informado, ter experiências sensoriais, a perceber das coisas, criamos conhecimento. E acontece que, desses dados, não sei se já viram, por exemplo, desse facto, dessa simples formulação, se percebe porque é que o mundo é das mulheres, não é? Tem 6 sentidos, os homens, nós pobres, só temos 5, temos que ver com isso, as mulheres com o seu 6º sentido dominam isto tudo. Já se percebe, não é? É bom de ver. De facto é assim. E o que acontece é que este ponto de saturação vem da nossa capacidade de saturação dos nossos canais sensitivos, não é? De percebermos as coisas. Se falar uma pessoa, eu ouço, percebo. Se falarem duas, faço um ouço, percebo. Se falarem todos ao mesmo tempo, não percebo nada. É isso, é esse o fenómeno. Bom, o que é interessante não é aquilo que eu acabei de dizer. O que é interessante é que as ilações que se podem tirar é que, se formos ver, quem tiver alguma noção de economia sabe que o custo de qualquer fator produtivo advém da soma de 2 custos, o custo da sua obtenção e o custo da oportunidade, ou o custo de não o ter, não utilizar. Então, se eu agarrar, agora, aqui é a mesma informação, mas agora aqui está o custo. Se eu agarrar, então vamos lá ver como é que é o custo da informação. Bom, o custo da informação é assim, é o custo da sua obtenção, que é 0 de informação, 0 de custo. Quanto mais informação obtenho, mais gasto, e isso depois até por efeitos de escala até acelera. Se fosse uma reta era a mesma coisa. Portanto, quanto mais informação, mais eu gasto. Qual é o custo de oportunidade? Bom, é a curva inversa, ou seja, 0 de informação, não sei nada. Qual é o custo dessa minha ignorância? É infinito, não é? Eu não sei nada, o custo disso é infinito. Eu sei pouco, custa muito, quanto mais sei, menos tenho de custo de oportunidade, no infinito, no limite, quando se eu soubesse tudo, o custo de oportunidade é 0. Eu não perco nada porque não sei, porque sei tudo. Se eu somar as duas curvas, obtenho a curva de custo total. Esta curva de custo total é absolutamente fantástica. Porque é uma desgraçada de uma curva que tem um ponto de custo mínimo. Um ponto de custo mínimo. O que é isso? Pode ser. Então, eu desde que me lembro, toda a gente me fala, a televisão, a imprensa, os professores, os livros, toda a gente me fala, informação é poder, informação é saber, informação é cultura, quanto mais informação, melhor, o que este mundo precisa de informação, informação, informação. Quanto mais, melhor. Quanto mais melhor, o Tanas é quanto mais melhor até este ponto, a partir daqui, quanto mais, só é melhor para quem vende. Para as organizações é mais caro, não ganham nada com isso. Ou seja, de um ponto de vista económico, quanto mais informação, é melhor até um ponto a partir do qual só serve para desperdiçar. Como é que isto se calcula? Não sei. Se soubesse era prémio Nobel destas coisas. Agora, que aceito que há um ponto desta natureza e que é muito útil fundamentamos uma atitude sobre esse enunciado, quanto mais melhor. Não. Isto é difícil calcular, mas não pode ser à tripa forra, sempre mais porque é melhor, não é? Isto tem que ver como é que evoluem os custos associados à obtenção de informação e o proveito. Vou fazer um esforço para tentar perceber se estou a trabalhar nesta zona, muito bem, quanto mais melhor. Se estou por aqui, deixa-me estar quieto. Ou se estou a trabalhar nesta zona, quanto mais melhor para os meus fornecedores. Para mim é só despesa. Não é? E, portanto, esta história do mais, tem que ser vista à luz de verdades como esta. Reparem, eu estou a falar daquilo que disse ao princípio, estou a falar em gestão. Estas coisas têm que ser geridas. Não é com milagres, é com bom senso. Isto é só bom senso. Muito bem. Eu nem sei quanto tempo ainda tenho, porque estas coisas não é só as figuras, as setas que desaparecem, é a noção de tempo também desaparece aqui em cima. Mas eu queria-vos falar do passo seguinte, o último. Com a minha persistentemente, também existe aqui uma seta, apesar de parecer não estarem a ver, que diz Sociedade da Informação. Porque foi o que se passou. Isto foi o que se passou por lá. É que depois esta coisa, este entusiasmo dos serviços eletrónicos e tal, lá no meu país, agora pelos anos, eu diria, 2005, até agora, isto ainda é a moda que lá temos, portanto, 2014, portanto, eu diria 2008, 2010, até 2014, por aí, toda a gente começou a falar em governança digital, governação e tal, mas já é mais que só serviços, já é uma coisa mais holística, à volta de tal, das tecnologias na administração,
Isto tudo era muito importante por causa da sociedade da informação. A sociedade da informação. Só que, enganos, o pessoal lá na minha terra anda enganado. É que anda a falar da sociedade da informação, é um bom nome para uma coisa que eles não sabem, não estão a rotular bem. Está errada a definição. Está errada. Porque o que lá se fala de sociedade da informação, e por aqui também certamente se falará, é uma sociedade, está aqui um enunciado, em que as tecnologias de informação e comunicação são centrais, quer no funcionamento das organizações e dos seus mercados, quer no relacionamento das pessoas e construção da sociedade. Portanto, o que lá se fala, enquanto sociedade de informação, é a sociedade intensamente suportada e envolvendo a utilização quase obsessiva das tecnologias, não é? E depois, coisas como esta, isto é uma sala de aulas, toda a gente com o seu portátil, isto é muito engraçado. Enfim, Braga tem um santuário mariano, acho que é assim que se diz, Nossa Senhora do Sameiro, uma coisa grande, é o segundo maior santuário em Portugal, a Fátima e aquela coisa do Sameiro. Tinha uma casa das esmolas onde se compravam coisas de cera, velas e assim, coisas para as promessas de cera e imagens de santos, uma casa que vendia isso. Era a casa das estampas e esmolas. E agora substituíram isto e no lugar da porta puseram uma ATM, uma máquina eletrónica para levantar dinheiro. Eu não sei se também dá para comprar o céu ali, mas é assim. De facto, há esta percepção das tecnologias que tudo substituem, né? Mas eu acho que está errado. Esta definição de sociedade de informação é uma definição errada, porque isto é a velha sociedade capitalista, os velhos modelos de funcionamento com a utilização intensiva das tecnologias. Isso é mau demais para gastarmos o nome de sociedade de informação. Agora, temos que ter a consciência que mesmo isso, e já vamos falar do novo, mas mesmo isso, o velho, tudo mudou. Hein? Tudo mudou. Gosto muito deste cartoon, que é um indivíduo a perguntar num jantar formal de que lado do talher é que se põe o telemóvel. É como eu com os guardanapos, nunca sei se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. Pergunto sempre a alguém que este também não sabe de que lado. Portanto, a forma como se socializa, vive em sociedade, comunica, mudou radicalmente nos últimos 10, 12, 15 anos. Imagens como estas são possíveis, são correntes. E, portanto, de facto, nós hoje vivemos num mundo em que as tecnologias estão quase que omnipresentes. Ainda que, e nós sentimos-las, mas nós temos que perceber que somos uma parte do mundo muito favorecida. Eu queixo muito do meu país, vocês queixar-se-ão do Brasil, eu não sei se têm tanta razão quanto eu tenho muita razão em queixar do meu país neste momento, mas queixamos-nos de barriga cheia, não é? Porque a gente tem que perceber quando se fala neste mundo global, ligado, conectado, rede de redes, tenho ainda 2 horas, é? Ai não, 20, não são segundos, pai, não? São minutos. Então está bem, obrigadinho. Este mundo, não é? Este mundo dos 7 bilhões, ou coisa que o valha, só 1/3 das pessoas é que têm alguma forma de acesso a estas coisas digitais. 2/3, portanto a maioria, ainda está numa de beber água, encontrar comida, chegar vivo ao fim do dia. Portanto, este mundo global, único, ligado, é um submundo, não é? Não é o mundo todo, uma história completa. Nós esquecemos globalmente, mas depois esquecemos ao nível do país, esquecemos ao nível das regiões, esquecemos ao nível das nossas populações, esquecemos isto a todos os níveis, que de facto estamos a criar uma fossa, não é? Uma vala, um digital divide cada vez maior em muitas das circunstâncias. Portanto, temos que ter muito cuidado com aquilo que está a fazer. Bom, mas o que é que eu vos quero convencer em relação a isto da sociedade de informação? O que eu vos quero falar é de nova sociedade de informação, daquela que me parece ser aquela que vale a pena e que vai criar oportunidades muito interessantes aqui para a nossa administração ou para as nossas administrações públicas. E o que é que eu entendo por sociedade de informação?
pronto, rotulei a adjetivo aqui de nova para se perceber que não é da velha, é desta que me importa, que eu quero falar. É uma sociedade em que a riqueza das pessoas, dos povos e das nações é determinada pela posse, deixa de ser só estritamente determinada pela posse da terra e do capital, mas passa a ser centrada na... Onde é que está aqui? Não estou a ver. Está aqui. A riqueza centrada na informação como fator de riqueza. O que é que quer dizer com isto? Vamos olhar para a história. Historicamente, as pessoas, povos e nações, eram ricas pela propriedade do território, do land, né? do território. As pessoas andavam lá nas suas cavernas, o seu terreno de caça, acreditava se eram ricas ou não. Depois veio a agricultura, os povos fixaram-se, era a extensão e a riqueza dos seus solos, acreditavam se os povos eram ricos ou não. Depois a questão da mineração, do petróleo, não sei o quê, ditavam se os terrenos tinham ou não tinham minérios, ouro, tal, petróleo, ditavam se os povos eram ricos ou não. E, portanto, a riqueza sempre andou indexada ao território, não é? Depois, fundamentalmente, vamos dizer, com a Revolução Industrial, com a capacidade de transformar o trabalho num bem transacionável, aparece o capital. E então as pessoas são mais ricas ou menos ricas consoante têm mais dinheiro ou menos dinheiro. Uma coisa não extingue a outra. Quer dizer, o dinheiro não extingue o território enquanto fator de riqueza. Acumula, não é? Traduz e acumula. Então, e assim fomos vivendo, e estamos vivendo alegremente. O que me parece é que, e é para mim a definição de sociedade da informação, não é enquanto a gente continuar, a sociedade da informação, como já percebeu, não é esta que a gente continua a brincar com os velhos modelos, mas centrados na riqueza, na posse do capital, mas quando chegarmos de facto, a uma nova sociedade em que o valor, a riqueza das pessoas, povos e nações, seja determinada pela informação que detenham, se quiserem o conhecimento, mas não vamos entrar nessa discussão, pela informação que detenham. O que levanta uma questão fundamental, que é essa coisa do valor da informação. O valor da informação, isto vale, mas é uma coisa muito complicada. E sobre o valor da informação, eu fazia só aqui duas notas. Todos nós temos consciência dessa coisa do valor da informação, mas estamos numa zona ainda cinzenta de transição, em que nós, cidadãos comuns, somos aldrabados, como quase sempre, mas somos aldrabados nesta história. Porque há quem tenha já uma consciência clara que é isso que importa, que é a informação que importa e a riqueza está na informação. E depois estamos aqui nessa tal zona cinzenta em que a gente vê histórias mal contadas. Eu proponho-vos um exercício que é que faço sempre, que é o da Google. Toda a gente conhece a Google, uma coisa fantástica, toda a gente utiliza a Google. A Google tinha, pelo menos aqui há uns meses, vamos olhar para a conta da luz, aqui diz assim, não é? Conta de energia elétrica, conta da luz, não é? Da Google, só para a conta da luz. A Google tinha aqui há uns tempos 1.200.000 processadores, a gastar 200 watts hora cada processador, 20 cêntimos cada kilowatt hora, ligados 24 horas por dia, 365 dias por ano, dá este número, que é um número giro, já viram, quase 500 milhões, portanto quase meio bilhão de euros. Só para os computadores funcionarem. Meio bilhão de euros por ano. Se tiver algumas noções de engenharia, isto transforma-se tudo em calor, e o calor aquece, né? E gasta-se, e para arrefecer, gasta-se mais ou menos, um pouco menos, mas gasta-se mais ou menos a mesma energia. Portanto, para arrefecer aquela história toda é preciso mais ou menos outro meio bilhão. Portanto, já estamos num bilhão de euros por ano de conta de luz. Isso em reais, dá aqui 3 bilhões, é 1 para 3, não é o euro, mais coisa, menos coisa. Portanto, estamos a falar em 3 bilhões, daqueles americanos, de 1.000 milhões, 3 bilhões de euros, de reais, 3 bilhões de reais, só para a energia elétrica. Não estamos a falar nos custos de comprar aquilo tudo, das pessoas, desenvolver, de trabalhar, das casas para aquilo, não estamos a falar dos custos todos. Só para a conta de energia elétrica. Se forem espreitar o negócio da Google, os AdSense, as publicidades, o que é que eles vendem, se fizerem assim também umas contas por alto, vão chegar à conclusão que dificilmente, pelo negócio que fazem, só pelo negócio que fazem, conseguem pagar a conta da luz, quanto mais tudo o resto.
Então, como é? É Santa Casa da Misericórdia. Santa Casa da Misericórdia é uma expressão que há em Portugal para uma associação da Igreja que dá dinheiro, faz muita beneficência. Julgo que aqui também existe Santa Casa da Misericórdia, né? É a mesma coisa. É a Santa Casa da Misericórdia que paga isto? Não. Então, como é? Bom, então é porque alguém há de ter a habilidade, não é? E estou a dar o exemplo da Google, como se aparece com todas as outras 1000 coisas, alguém há de ter a habilidade de retirar da informação a que tem acesso o valor que é necessário para equilibrar as contas. Não é? Ou se não há uma associação de beneficência a pagar aquilo, é porque aquilo apareceu dinheiro de algum lado. Claro que hoje em dia é mais fácil com estas coisas do Wikileaks e tal, perceber que há grandes instituições, a inteligência americana e coisas do género, a porem dinheiro para aceder à informação de forma privilegiada. Isso entra também em esquemas de grande teoria da conspiração. Estava no domingo à volta de umas leituras, isto é domingo ou segunda, já nem sei, é agora, esta semana, vejo esta notícia no MIT Technology Review, depois na notícia aparecem mais, mas de uma empresa que compra, que dá 8 a 10 dólares por mês ao cidadão que disponibilizar a sua atividade no Facebook e dos cartões de crédito. Portanto, se quiserem ganhar sem fazer muito 8 a 10 dólares por mês, é darem a esta empresa autorização de ver o que é que fazem, a vossa informação, tornar pública a vossa informação do Facebook e das vossas transações dos cartões de crédito. Portanto, já há organizações que se percebem e que atuam e que, enfim, exploram, digamos, no bom sentido, e atuam neste espaço de utilizar a informação enquanto fator da riqueza. Bom, o que é muito interessante é que acredito piamente que tudo isto que nós estamos a ver, esta sociedade, a internet, a sociedade global, este entusiasmo todo, as redes sociais, a importância que ela tem, que é muitíssimo grande. Eu não estou a menorizar, né? Não estou a menorizar. A revolução, a primavera árabe só foi possível por causa do Twitter, e essas coisas. Tudo isto é absolutamente, os mercados globais, tudo isto é absolutamente fantástico, entusiasmante. Eu acho absolutamente entusiasmante. Mas estou absolutamente convicto que tudo isto que nós até agora estamos a viver é assim uma espécie de primeiras ondinhas disto. Uma agitação, os primeiros sinais de um verdadeiro tsunami, de uma verdadeira revolução que aí há de vir, que está aí para chegar. E eu aceito isso muito facilmente, utilizando aqui esta mnemónica, que me ajuda, tenho eu para mim, que me ajuda a perceber que de facto a coisa está para acontecer. Porquê? Porque é assim, vejam, quais foram os grandes momentos de alteração da humanidade? Tem tudo a ver com a capacidade da sua comunicação. Vejam, a humanidade viveu alegre e feliz durante milénios a comunicar de um para um, ou de um para muito poucos, na sua caverna, na sua aldeia, na sua tribo, quando muito, com sinaizinhos de fumo, uns tambores, assim a alguma distância, mas ali. E assim foi vivendo. Até que um dia houve alguém que descobriu a forma de comunicar de um para muitos. Bem, a gente atribui ao Sr. Gutenberg, não é? Século XVI? Alguém culto aqui desta sala que me ajude? Século XVI, Gutenberg, não é? Sim? Ou 17? Não há ninguém culto. Ok. Desde o Sr. Gutenberg, não é? Com a imprensa escrita, em que começou uma era de comunicar de um para muitos, até mais ou menos os dias de hoje, a televisão tradicional. A televisão interativa já é diferente, mas até as televisões tradicionais, portanto, estamos a falar, à escala da humanidade, é um instante, não é? São 500 anos, é coisa pouca, não é? Mas houve um momento em que, com essa habilidade, o mundo se transformou. Vejam, com a televisão, não é? Aquela frase bem conhecida, televisão, a caixa que o mundo mudou. Oh, disparate que mudou o mundo. A caixa que mudou o mundo. E nós aceitamos isso. De facto, o mundo, antes da televisão, antes da capacidade de se comunicar de um para muitos, eram as coisas aconteciam, enfim, tinham os seus ritmos, os seus tempos e tal. A partir da capacidade de comunicar de um para muitos, o mundo é radicalmente diferente. Eu sei o que é que se passa agora no outro lado do mundo, eu atuo, interfiro, eu sofro, eu ajudo, eu participo, eu critico, eu comento, eu lamento. Eu sou um ser, passo a ser interveniente globalmente. O que é fascinante? O que é fascinante
É que esta coisa da internet não é mais nem menos, portanto, a rede das redes, não é mais nem menos o iniciozinho, aqui só a primeira ondinha, da capacidade da humanidade de passar a comunicar, não só de um para N, mas de N para N, de todos para todos. Ora bom, para quem souber um bocadinho destas coisas, isto é pelo menos uma ordem de grandeza superior à revolução anterior. E, portanto, se a revolução anterior revirou o mundo, imaginem só, se conseguirem, o que é que vai acontecer com esta, onde toda a gente ganha o direito não só de ouvir, que foi ganho aqui, o direito de ouvir, em democracia, mas o direito de ser ouvido à escala global. Ainda que com aquela ressalva do global devia ser para os 7 bilhões e não para os 2, para um terço. Mas à escala global. Portanto, estas coisas está-se a ver que vão mudar muito. E a gente olha para o mundo e diz assim, isto o mundo está uma porcaria, não é? Esta coisa das guerras, isto, alta finança a controlar tudo, os bancos falem, mas não podem falir, a gente tem que pagar a falência dos bancos, mas para que é que eles já ganharam o dinheiro, a gente é que paga. Esta coisa está toda errada, não é? A democracia está a funcionar mal, os poderes, as eleições, os governantes, estou a falar de Portugal, não é do Brasil, não é? Isto está tudo errado, não funciona, está tudo esgotado, isto precisava de facto de mudar. E a minha esperança é de facto que há aí uns ilustres sábios que dizem, estas coisas, querem saber, está mesmo para mudar, estão mesmo para mudar, sorte a nossa. Porquê? Porque, e não é invenção minha, há aqui uns sábios, uns estudiosos, há muitos anos, andam a falar de uma questão chamada da singularidade tecnológica. O que é uma singularidade tecnológica? É a gente perceber e lembrar-se que a evolução da tecnologia não é só muito rápida, muito veloz, é muito acelerada, ou seja, é muito rápida e cada vez mais rápida. Não é? Portanto, é uma exponencial. E nós estamos a entrar, agora é 5 minutos, não é? E nós estamos a entrar as exponenciais, não é? As curvas, tem uma parte, a gente só se lembra da parte entusiasmante da curva exponencial. Tem uma parte muito monótona, cá em baixo e tal, e depois é que acelera. E nós estamos a entrar na parte interessante desta questão da evolução. Então, singularidade tecnológica é definido como um concentrar, uma aceleração tão grande, tão grande, tão grande. Ou seja, as coisas começam a evoluir tão rapidamente e tanto que há um determinado momento, tipo buraco negro, que deixa de ser previsível o que é que vai sair dali. A gente hoje ainda consegue adivinhar uma coisita qualquer para o ano que vem, para 2 anos e tal. Mas isto vai acelerar ainda mais, que deixa de ser previsível. Isto é muito interessante, não é? Isto em termos sociais equivale a revoluções, não é? Revoluções, o pessoal vai se chateando, manda umas bocas, escreve os jornais e tal, e de repente está uma revolução. E na revolução deixa de ser previsível, as coisas podem correr muito bem. Eu lembro da revolução lá dos cravos em Portugal, alguém em determinado momento pôs um cravo na metralhadora do soldado e aquilo acabou tudo aos beijos, não houve mortes e tal. Mas quando ele fosse a pôr o cravo, se escorregasse a arma e matasse a criança, se calhar aquilo é um banho de sangue e agora aquilo é completamente diferente. É imprevisível. O mundo faz dessas pequenas coisas, deixa de ser previsível. E nas tecnologias vai acontecer isso, a gente deixa de ter essa capacidade de prever o que vai acontecer a seguir. Nem vos vou chatear com isto, não é? Estas 600 milhões de e-mails por minuto, isto é o que se passa no minuto. Tirei isto numa coisa qualquer na net outro dia. Em 60 segundos no minuto, que é um bocado do tempo que eu tenho para falar, não é? O que é que se passa? Os números são estonteantes. 600 milhões de e-mails, 168 milhões, 6 mil, quando é que é? 694 milhões de pesquisas na Google, não é? Dá 10 mil, dá não sei quantos. Enfim, são números absolutamente. O que se passa é de uma intensidade muitíssimo grande. E não estamos a falar da Deep Web, estamos a falar da web que a gente vê. E a web que a gente vê, para os mais atentos saberão que é menos de 1%, é 0,25% do que de facto a web tem, não é? 99,75% das coisas que a rede das redes tem, nós, cidadãos comuns, não acedemos. É uma coisa que, enfim, a gente um dia fala disso. Bom, mas então o que é esta singularidade tecnológica? O que é esta aceleração, esta pressão? Isto tem outro exemplo. Há uma lei que muitos conhecerão, a lei de Moore, que diz assim, aqui há 50 anos o Sr. Moore diz assim, a cada 18 meses, pelo mesmo valor, duplica a capacidade dos computadores. É giro e tal. Mas o problema é que 50 anos depois essa coisa verifica-se, continua-se a verificar. Espera aí, isto é capaz de ter alguma razão. E se a gente lá utilizar leis como estas, que o tempo
mostraram que são válidas, leis como as leis de Moore e muitas outras, com o tempo que tenho já não vou gastá-lo aí, mas estão aqui 15 coisas que seguem essa lei. A gente percebe que está a chegar a um momento, está aqui representado, a um momento em que o artificial iguala e ultrapassa a inteligência humana. Acreditem-me, isto não é, lembrei-me, a gente consegue provar, e o que é muito interessante é que consegue provar e olhar que isso está para acontecer num horizonte de 15, 20 anos. Portanto, não é para os nossos bisnetos, é para nós ainda. Pelo menos eu espero. O que é muito interessante, não é? É para nós. Nós ainda vamos viver esse tempo da tal singularidade, enfim, onde a máquina há de igualar e ultrapassar o cérebro, a nossa capacidade. E não é o cérebro da pessoa, da humanidade. Eu esqueci-me de referir isso. Não é o de uma pessoa, é uma coisa para 2 ou 3 anos, se calhar. Estamos a falar de igualar a capacidade intelectual da humanidade enquanto coletivo. E, portanto, aqueles filmes de ficção e livros e tal começam a estar aqui ao virar da esquina, e, como eu digo, há números, há forma de gente de suportar estes dizeres e essa perspectiva. Bom, isto era só para mostrar, aqui não consigo ver, mas se fizerem a extrapolação disto, chegam ali à conclusão que a coisa dará 15 anos, portanto dará para os anos 30, coisa que o valha, essa tal dita singularidade tecnológica. A singularidade tecnológica, se olharmos bondosamente, vai nos permitir um mundo cor-de-rosa, não é? Um mundo que a gente começa a ver nos filmes, cada vez menos nos filmes e mais nas coisas, não é? Sei lá. Alguém sabe o ano em que foi, há quantas décadas foi lançado o iPad? Que é uma coisa banal, comum, imprescindível para a nossa vida dos dias de hoje, não é? Tem 4 anos ou 5 anos, não é? As coisas aceleram, as coisas estão cada vez a acelerar mais. Bom, e há de facto todo o mundo, não vou gastar aqui tempo, em que são coisas que nós já não há o de ser, isto é já agora, portanto, e estão mesmo a acontecer. Bom, onde é que isto cruza, mais uma vez, e para acabar, com esta nossa querida administração pública? É que, e continua a faltar aqui uma seta preta, que o que diz aqui em baixo, enquanto facilitador, apesar de não ver, é a singularidade tecnológica, por isso que eu estava a falar nela. É que eu vejo esta mudança, que já perceberam que eu acredito que é imensa, que vai ter que ser séria, que vai mudar, não é os processinhos, vai mudar as coisas na sua essência. E essa mudança vai ser tão profunda que cria, de facto, eu espero que venha a criar, vai criar de certeza, a oportunidade para uma singularidade social, que seja como a singularidade tecnológica, um espaço de grande evolução, de grande aceleração, mas aqui não da tecnologia, mas daquilo que é a sociedade que nós ansiamos. Não é? A gente anseia, julgo eu, todos nós aqui nesta sala, como uma sociedade democrática, igualitária, justa, participada, inclusiva. É uma sociedade essa que nós queremos para nós e para os nossos filhos. E eu vejo esta questão de estar aí uma singularidade tecnológica e, portanto, quer a gente queira, quer não, as coisas vão mudar radicalmente, enquanto uma grande oportunidade para cada um de nós, mas em particular é isso que estamos aqui a tentar falar, para a nossa administração, para, uma vez por todas, cortar com esta chatice do lastro do passado, estas pequenas coisas de mais do mesmo, a informática a fazer as coisas melhor, não é disso. Nós vamos ter, enquanto agentes da administração, vamos ter, desde logo enquanto cidadãos do mundo, mas enquanto agentes da administração, vamos ter uma responsabilidade que é ajudar a guiar a nossa administração, a entrar de cabeça, a atravessar essa singularidade tecnológica que aí vem, para que finalmente os nossos países, os nossos governos, os nossos Estados, as nossas nações consigam utilizar utilizar-nos enquanto administração, enquanto motores de uma singularidade social em que possamos construir um tempo de notável avanço social para os nossos países. E pronto, era com esta mensagem de esperança, enfim, não diria visionária, mas de muito otimismo, que eu aqui vos queria trazer hoje. Muito obrigado.
Abrimos o microfone para a plateia fazer perguntas. Quem tiver interesse, por favor, é preciso vir à frente. Que vira aqui na frente e livre um pouco as perguntas. A gente consegue levar o microfone um pouquinho mais além. Professor, então, sem perguntas da plateia, se o senhor puder falar. Boa tarde a todos. Professor, uma coisa que o senhor falou no último slide, que, afinal, com toda essa singularidade tecnológica, haverá uma... Qual que é o termo que o senhor usou? Não, social, uma melhoria social, como que é? Avanço, não é isso? Avanço. Notável avanço, eu posso mostrar. Oh, obrigado, professor. Eu esqueci de anotar. Se acertar no botão. Notável avanço social. Então, mas temos que também levar em conta que as relações sociais são o que constitui quer dizer, as relações sociais, elas não podem ser o conteúdo das relações sociais, ele pode ser, quer dizer, a tecnologia ela pode pode permitir novos meios de relacionamentos sociais, mas o conteúdo intrínseco do valor que essas relações sociais têm, ou seja, o que cada um quer para o outro, o que cada um quer para si, e o que cada um faz, isso aí a tecnologia não pode dar uma resposta. Então, avanço social é uma coisa que transcende a possibilidade da tecnologia. Como o senhor vê isso? Olha, o que eu queria mesmo dizer é o seguinte: temos que ter a inteligência e a habilidade de aproveitar este avanço tecnológico, a tal singularidade tecnológica que é incontornável. Nós sentimos no dia a dia, podemos não acreditar nas teorias dos grandes escritos, mas no dia a dia a gente sente que as coisas cada vez estão a mudar mais. E a única coisa que eu quero dizer é que é o tempo da administração, não é embarcar e aproveitar não é só isso, tem que aproveitar profundamente para ter a habilidade de se renovar, cortar com os velhos paradigmas da burocracia, da administração, de o fazer aquilo que sempre se fez, mas melhorzinho. Não chega, não é? E, portanto, se os tempos são de revolução, que haja a habilidade, que essa revolução não seja estritamente só tecnológica. E, portanto, que nós aproveitamos. Isto tem tudo a ver com formulações mais, enfim, igualmente corretas, na minha opinião, mas de forma mais conservadora, com aquilo que se falou ontem muito, a inovação, não é? Inovar, encontrar novas formas de fazer as coisas, de fazer novas coisas que não se faziam. Tudo isso são espaços de desafio. Eu só estou a dizer, já que isto vai mudar tanto por causa das tecnologias, que a gente não fica todo contente por só ser as tecnologias mais moderninhas. Não, que aproveitamos esse barco, vamos mudar também aquilo que estamos a fazer, porque fazemos e como fazemos. E que o façamos com uma preocupação de criar uma sociedade melhor. Não é criar um governo mais satisfeito, uma economia para o orçamento, ou equilíbrio orçamental do Estado, não é isso. Que a gente tenha a habilidade de o fazer com aquilo que verdadeiramente importa, que é focado na sociedade. Porque é que somos os funcionários públicos? Não é para ficarmos ricos de certeza, que em Portugal pelo menos o funcionário público ganha muito mal. É porque a gente acredita que há uma coisa pública que merece a pena o nosso esforço por enquanto aqui passamos, não é? Eu, pelo menos, enquanto funcionário público, vejo assim. E, portanto, é desse empenho que eu estou a fazer aqui um grito de alerta. Tenhamos a habilidade de não sermos espectadores passivos ou agentes passivos da singularidade tecnológica, que entusiasticamente a aproveitamos para fazermos a tal singularidade social, uma grande mudança no sentido de uma melhor sociedade. Era isso. Professor, boa tarde. Eu sou o Major Sandro Nunes, represento a Polícia Militar.
servidor público do Estado. E que se queria despir ontem aí, portanto, veja lá no meu braço. Hoje não vim despido, não. Muito obrigado. Desculpa. Professor, primeiro parabenizá-lo pela brilhante apresentação e pergunto para o senhor, nós sabemos que toda evolução, toda mudança cultural, e nós passamos isso no nosso meio policial militar, onde a mudança de gestão passa também pela mudança de cultura. Toda essa evolução acompanha essa mudança cultural? Não acompanha, vai ter que ser, não é? Vai ter que ser. Isto não é uma doença, não é? Mas eu não sei se viram ali, tentei chamar-lhe oportunidade, obrigação, não é? É ali a meio caminho, porque a sociedade está a mudar, mudou, está a mudar e vai mudar muito mais. E não interessa a gente gostar ou deixar de gostar, vai ser assim. Não é? E, portanto, para a gente não ser derrotado, cilindrado, tem que ser o esperto, não só para acompanhar, mas para aproveitar. Não é? E é esse aproveitamento, o instrumento, no espaço da cultura, mas também no espaço da gestão, em tudo. Temos que ter essa capacidade, digamos, não é apagar a fogueira com gasolina, não é? Mas é deliberadamente alimentar a fogueira com gasolina, no sentido que essa revolução aconteça de forma muito mais intensa. Agora, o risco, mas há um risco, não é? E tudo isto pode correr muito mal. Não é? Conhecem o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, conhecem os filmes de Matrix, conhecem mil coisas, não é? Esta mudança, e reparem como a gente está pertinho disso, não é? Toda a gente conhece o Matrix, os filmes de Matrix, certamente, não é? Uns gostarão muito dos filmes de Matrix como eu. Vocês já viram, não é? As pessoas no Matrix são pilhas de combustível, não é? Estão ali arrumadinhas para gerar energia, para ser aproveitadas. Ok. Vocês vejam a nossa sociedade, não é? Um operário, enfim, não quero ofender ninguém, mas vejam isto, um operário alimenta-se para quê? Para ir à fábrica, alimenta-se, criou energia, vai para a fábrica, despeja a sua energia, volta para casa, descansa ali um bocado de televisão, está ali entretido, meio embriagado com aquela coisa toda, dorme para ficar outra vez com capacidade de se alimentar, para quê? Para ir no dia seguinte ir para a fábrica, para apertar os parafusos, como o Charlie Chaplin. É uma espécie de pilha móvel, não é? Claro que essa pilha é uma pessoa, e a pessoa tem suas expectativas, não sei, consciência, mas a gente não está muito longe, não é? Se quisermos ser negativistas e olharmos para o mundo, eu consigo me ver em determinados momentos, e não queria ser, como uma pilha deste mundo, não é? Ando aí, vou e tal, falo para os alunos e não sei o quê, volto, não sei o quê e tal, mantenho aqui, faço parte de uma ordem instituída, e não era isso, acho que não é isso que a gente quer para a humanidade, para a sociedade, para as pessoas. E temos que ter a capacidade de criar o espaço para essa ruptura. Eu acho, todos nós, todo o cidadão do mundo tem essa obrigação, mas o funcionário público, o ente do organismo público tem uma responsabilidade acrescida, na minha opinião, porque de alguma forma nós espelhamos o anseio de toda uma comunidade, um país, né? E por isso temos também uma responsabilidade adicional. E é esse repto, esse grito que eu estava aqui a tentar dar. A gente não pode ser espectadores passivos desta revolução que aí vem. A gente, enquanto funcionário público, enquanto ente do organismo público, a gente tem uma responsabilidade pública e devemos ser muito exigentes na condução e na promoção dessa revolução que aí vem. É isso. Diga. Se me permita, todos aqui, lógico, nós sabemos que hoje a geração digital vem crescendo com uma facilidade muito fácil em termos de evolução. E digo isso porque crianças hoje, de 2 anos de idade, ao ver uma fotografia, eles abrem com a mão, em vez de simplesmente estar reconhecendo ou visualizando. Eles querem mais de uma imagem, eles querem mais de algo novo, que não seja só uma imagem, mas que transporte uma comunicação, que traga alguma informação. Isso são os novos, são pessoas que estão trazendo uma nova cultura. O que eu me refiro é do choque, principalmente do choque daqueles que não têm esse conhecimento ou que não conseguem trazer essa bagagem tecnológica e que vão ser atropelados, literalmente, por toda essa evolução.
Como o senhor vê isso? Não têm que ser atropelados. Mas isso é o tal esforço que há pouco falei de não deixar para trás os outros, não é? O senhor é militar, não é? São os marinhos americanos é que têm essa máxima, ninguém fica para trás, não é? Não sei se outras tropas terão. Mas é um pouco esse princípio, ou seja, o fazer sempre para a frente a fugir é o que toda a gente está a fazer por todo o mundo fora, não é? Isso é o fácil. Há um desafio muito grande em combater a infoexclusão, não é? O digital divide, o pessoal que fica para trás. Eu para aí, eu não queria trazer aqui esta conversa, mas vou em 30 segundos, vou-lhe dizer o que é que eu acho. E nós estamos lá na minha universidade até fazer uma coisa muito interessante, desta parte que se chama a Rede de Casas de Conhecimento, que é uma espécie de laboratório que a gente está a fazer com algumas câmaras, municipalidades na região do Minho e do Trás-os-Montes, que são espaços de experimentação daquilo que me parece que vai ser um espaço muito interessante que se chama Internet de Proximidade. Eu acredito, e algumas pessoas lá no meu grupo, e estamos a trabalhar nisso, que depois desta euforia que estamos vivendo do any place, anytime, anywhere, não é? Isto tudo é deslocalizado, global, instantâneo em todo o lado, que vai, e temos algumas evidências, que vai haver um surgimento muito grande, uma necessidade muito grande de haver coisas de base territorial localizada em que as pessoas se conheçam pessoalmente, assim, tal qual a gente está a olhar agora. Isto não é em prejuízo do outro, digital, que vai ser continuar a ser um instrumento fabuloso, mas não vai chegar, só o digital não vai chegar, vai ter que haver um ressurgimento daquilo que tem uma base geográfica, territorial, que permita que as pessoas ganhem cumplicidades e partilhem interesses que têm que ver com aquele território. Isto é uma espécie de voltar às origens. Mas depois desta euforia toda do uso localizado e material, como as minhas setas que até desapareceram, não é? O material, o local, o pessoal, o conhecimento, o saber do sítio, da pessoa, da sua história, e confiavelmente, por conhecimento em primeira mão, sem ser intermediado, vão ser fundamentais. Portanto, a internet de proximidade, as experiências de proximidade, vão ter que aparecer, e vão aparecer softwares e contextos de utilização, certamente com todas estas tecnologias que a gente está a utilizar, mas que vão ser instrumentos para as tais experiências de proximidade. Esse é um espaço só para lhe dar um exemplo do que há a fazer em termos de não deixar ninguém de fora, não é? Depois, em termos mais pragmáticos, há algumas coisas muito mais terrenas. Por exemplo, eu tenho sido um arauto lá no meu país, enfim, cada vez que eu tenho tempo para os meus governantes me ouvirem, em relação à utilização da internet mediada. Porque por só internet nas aldeias mais recônditas não chega, porque depois é como diz, depois os velhotes não têm os meios, as populações não sabem, e portanto até é um duplo desperdício, quer dizer, não é? O desperdício do investimento ter lá, o desperdício de não estar a utilizar. E nesses contextos era muito mais interessante, não é? Se calhar em menor escala, porque os recursos são sempre escassos, mas pelo menos quando se fizesse bem, se fizesse isso com contextos intermediados, não é? Há experiências lá em Portugal de carrinhas com acesso à net que vão levar a net a povoações que nem sequer energia elétrica têm, coisas desse género, e sempre com utilizadores que fazem intermediação, explicam, mas o que é que quer fazer? Eu quero falar com a minha filha que está no Brasil pelo Skype, então quer ver, e liga e põe a falar, oh filha, estás bem, eu estou, já não quero voltar e tal. São essas coisas com intermediação que, enfim, permitem alguma inclusão, não é? Depois com formação, temos experiências, mais uma vez, no imposto, não é? No imposto de renda, não é? Nos impostos, como aqui se chama, de preenchimento no digital, tudo isso se faz no digital, e portanto para pôr pessoas que não têm essa literacia a serem assistidas a fazer com auxiliares, não é? Enfim, há várias experiências que ajudam. Agora, o desafio é muito grande e é imenso, não é? E há aqui uma coisa que eu não falei hoje, porque tinha pouco tempo, que é a racionalidade. Há uma coisa que se faz em Portugal que me deixa estragado, que é utilizar racionalidades de um contexto para justificar decisões do outro. E os políticos lá em Portugal são hábeis nisso. E é batota, não é? Porque eu não posso utilizar argumentos ou uma racionalidade que é válida num contexto económico, por exemplo, aplicá-lo num contexto social ou vice-versa, não é? E eles fazem isso e tal, para justificar investimentos quando querem ou para não justificar investimentos quando querem, e pronto, e a gente anda contente a gosto lá dessas aldrabices que nos vão presenteando. É assim. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Sandra, eu sou diretora da Escola de Governo do Rio Grande do Sul.
Então, desde logo, quero agradecer à professora Marta aqui pelo convite, parabenizar pelo evento. Professor, me senti muito contemplada e instigada com as reflexões que o senhor nos trouxe. Mas queria lhe colocar bem do ponto de vista do desafio, né, de quem trabalha com a formação de servidores e, portanto, com a lógica de construção de conhecimento, né, nesta sociedade que tem a sua sociabilidade transformada em função desses dispositivos tecnológicos. Então, desse ponto de vista, a internet ela foi vista como promessa e como tarefa, né, como aditivo para a correção de déficits democráticos, né? Acho que todos nós hoje vivenciamos essa ideia de que este sistema representativo, né, da democracia, que que domina, né, os principais países como modelo, ele não é suficiente. Né? Existem déficits de representação, de interação, diálogo e de efetiva representação, né, da sociedade. Mas, por outro lado, né, essa internet me parece que a gente mais vê um show do eu, né, as pessoas com essa possibilidade de se apropriar dessas ferramentas e tecer comentários sobre tudo, ou contar sua rotina, desde o que comeram no café da manhã ou até que viagens estão planejando, muito mais do que para efetiva organização, um ativismo mais colaborativo, mas no sentido do bem comum. Então, essa contradição entre esse cidadão mais atomizado que se utiliza dessas ferramentas, muitas vezes para criticar, vamos lembrar também que a política está em grande desprestígio, então parte dessas ferramentas é utilizada para fazer essa crítica, para demonstrar que não se sente representado, mas para a construção coletiva é mais difícil. E vários governos buscam criar canais de interação, né? Seja para prestar contas, né? Daí, dentro de uma lógica de maior transparência, né? Ou de accountability, seja para buscar um diálogo, né, para incorporar algumas outras vozes, né, da sociedade nessa produção de agenda de políticas públicas. Mas, assim, são ainda experiências um tanto incipientes, difíceis, e o que a gente vê é que os grupos que já são organizados, que já têm o seu ativismo, né, neste mundo, têm mais possibilidade, mais expectativa de se apropriar dessas ferramentas e propagar esse ativismo. Pelo menos aqui no Brasil, a gente, pelo que eu observo, que eu sou pesquisadora da área, é o que se vê. Eu queria que o senhor me dissesse na Europa, né, como, né, ou em Portugal, mais especificamente, como isso se dá, e como o senhor vê essa certa discrepância, né, de uma ferramenta que possivelmente nos torna mais globais, mas que essa atomização, né, essa vida muito individual de cada um é o forte, né, da internet. Não sei se ficou muito confuso, mas são algumas questões que são bastante... Foi ultra confuso, mas eu vou responder como eu perceber e depois logo ver se é a resposta à pergunta. Se não for, voltamos ao princípio. Ok, obrigada, professor. Obrigado. Olha, em Portugal o fenómeno foi assim. Começou muito mal e há esperança que vai acabar muito bem. Começou muito mal porquê? Porque foi levado com muito pouca seriedade. As primeiras experiências de transparência, de participação, foram demasiado entusiásticas e pouco sérias. E então, eu lembro, por exemplo, há um estudo que nós fazemos lá no grupo faz há muitos anos, que é a presença na internet das câmaras municipais, dos municípios. Não é? E uma das coisas que avaliamos é o tempo de resposta dos e-mails. Mandam um e-mail para a câmara, dizer, eu quero saber quando é que está aberta, a que horário é a secretaria. E ao princípio, os primeiros estudos que fizemos para aí há uns 12 anos ou assim, a taxa de resposta era para aí 2%. Portanto, todas as câmaras que tinham um endereço de e-mail para interagir com os munícipes, só 2% é que respondiam. E, portanto, houve muitos exemplos desses, ou seja, houve câmaras a fazer, houve legislação a obrigar a que os planos municipais, diretores e contas dos ministérios tivessem de acesso público. E as pessoas até o punham porque eram obrigadas, mas depois um cidadão queria ver aquilo, precisava ter ou software específico, ou tinha que estar 20 horas à espera de download de qualquer coisa, ou tinham os dados em bruto que eram absolutamente imperceptíveis. Portanto, eram postos com muita manha, não é? Com muita artimanha maliciosa, claramente para cumprir tudo que é o serviço e a imagem pública, mas não para satisfazer, de facto, um serviço ao cidadão. E, portanto, entrou-se, não sei, há 15, 10 anos para esta parte, em grande descrédito, não é? E, portanto, as populações não acreditavam, sabiam que aquilo era brincadeira, que era brincadeira de mau gosto. Curiosamente, nos últimos, talvez, 3 anos, ou assim,
talvez se calhar houve um fenómeno em Portugal, e a administração e o digital, a informação tem muito a ver com os municípios, é mais uma questão, tem um impacto maior o regional e o local do que o nacional. E houve, por lei, foram os velhos presidentes da Câmara, que tinham mandatos sem fim, foram obrigados a sair, e então houve uma renovação. Houve toda uma geração, em 200 câmaras, em 2/3 das câmaras do país, vieram novos presidentes da Câmara. E, sistematicamente eram gente também mais nova, já com outra cultura, outra percepção sobre estas questões. E a verdade dos factos é que hoje em dia, uma coisa que já há muitos anos que há em Portugal, que são os orçamentos participativos, não é? As câmaras põem os seus orçamentos e põem parte do seu orçamento para os cidadãos dizerem como é que há de ser aplicado, e tem um esquema de votação e depois faz lá o que os cidadãos querem, os municípios querem, não é? Que era uma brincadeira de mau gosto aqui há uns anos, hoje em dia tem peso muito grande, começa a ter um peso muito grande, e pelas pessoas começarem a ver que aquilo agora deixou de ser brincadeira, é sério, começam a aderir. E, portanto, em cidades como a minha, o nível de participação dos municípios na construção do orçamento já é significativo. As pessoas já sabem que não é para perder tempo, já sabem que vão lá escrever, porque é que acham, argumentar, e que aquilo é visto, ouvido, avaliado, e que se calhar não ganha, mas merece a pena. Portanto, eu diria, as coisas começaram muito mal, houve um descrédito por abuso de anúncio, não é, daquilo que ia acontecer e não aconteceu, mas eu tenho evidências algumas que nos 2-3 anos mais recentes as coisas estão no bom caminho, e começas a ver de facto um espaço de debate, de participação, de contestação, de opinião, em que os cidadãos e os municípios de facto são ouvidos e são consequentes, e portanto, e logo por essa razão se empenham. Não sei se é essa a pergunta, mas foi esta a resposta, por isso. E com isto vou-me embora, não é? Muito bem. Muito obrigado a todos pela paciência. Obrigado.